Essa aqui é a Nayara. Ela tem 30 anos e ela teve um relacionamento muito traumático aos 20 anos. Só que aí ela conheceu um cara que parecia perfeito, incrível, dava presentes pra ela, tratava ela super bem, assumiu o filho dela, cuidava dele como um pai, era protetora, era tudo de bom. E aí ela se envolveu, ficou com ele 10 anos, demorou muito pra perceber as coisas que ele fazia com ela, por causa de uma dependência emocional gigantesca, segundo ela mesma diz. Só que só depois de tudo que aconteceu, dela ter sido passada a perna, ter sido muito traída, muita coisa, gente, que acontece nessa história, que o cara tem uma vida dupla, depois de tudo, ela faz terapia e entende que os sinais estavam ali o tempo inteiro e ela não tinha visto. Aí ela se culpa por isso e ela se apega muito na fé pra se curar de tudo isso. Ai, vamos ouvir a história da Nayara então? Vamos ouvir a história da Nayara. Vai comentando aí, quero saber se você tem alguma coisa parecida, se você já viveu algo parecido, tá bom? Se inscreve no canal e deixa seu like. Bora, 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 bora. Tem um mês que a gente se separou. Nesse um mês, gente, eu não procurei, a gente não conversa, a gente não se comunica, eu não tenho nenhum vínculo com ele. Graças a Deus, eu não vou falar que eu não sofri não, que 15 dias eu fiquei bem mal. Mas Deus tá sendo tão bom pra mim, que Deus tá me curando, que eu nem tô vendo. Eu não sofro mais, tem meses, semanas que eu não choro, os 15 primeiros dias eu fiquei bem mal. Tenho vídeos aqui, eu tenho provas de tudo, eu tenho vídeos, como que eu fiquei. Deus tem me dado tanta força que eu não choro, eu não sofro mais, eu não sinto mais nada por ele. Sabe o que é nada? Deus arrancou com as mãos. A terapia tem me ajudado muito também, eu estou fazendo terapia, mas a minha terapia, gente, é pra me curar do trauma que ele me causou e pra que quando eu tiver um outro relacionamento, eu não derrame meus traumas nessa pessoa, pra que eu não faça essa pessoa sofrer, porque ela não merece, né? Outra pessoa não merece te receber machucada do seu. A gente ainda não sabe o que aconteceu com ela, vamos saber, mas já vimos que é pesado. E é muito legal esse pensamento dela, porque quando a gente tá num relacionamento e a gente é machucada por alguém, a gente leva essa bagagem dessas coisas ruins que aconteceram pro outro relacionamento. É aquela famosa frase, né? Pessoas machucadas machucam. A gente acaba machucada, machucando a outra pessoa que não tem nada a ver com a história e que acaba se prejudicando. O relacionamento pós-traumático geralmente não dá certo, porque a gente precisa se curar, a gente precisa se cuidar, a gente precisa ir atrás das coisas que a gente passou pra gente não descontar no outro. E muitas vezes a gente não tem nem percepção que a gente faz isso. Muito legal isso que a Nay falou. Antigo relacionamento. E todos esses anos eu fui muito precipitada nas minhas relações. Então eu acredito que o meu sofrimento todo de relações antigas foi porque eu procurei, né? Eu meti a cara, eu não procurei resposta de Deus, eu fui com minhas próprias mãos. Mas só que eu tô cansada, gente. Tô cansada, sério. Eu tô assim, eu tenho 30 anos só. Eu tenho que segurar uma barra que vocês não imaginam. Por causa do meu filho, tá? Por causa da minha família e tudo mais. Então, assim, eu quero pedir de coração, gente, não me vinculem ao meu ex mais. Não falem do meu nome pra turma do meu ex, pra amigos do meu ex, pra meninas que ele tá ficando. Não falem dele pra mim, que eu não quero saber. O que ele faz da vida dele não me interessa. De coração mesmo, gente, eu não sinto mais nada por ele. Eu estou jurando aqui pra vocês. Sinto, não vou mentir não, sinto ódio, raiva, nojo. Só. Tô até pedindo Deus pra tirar isso do meu coração, porque isso faz mal pra mim sentir isso. Eu não quero sentir isso. Mas às vezes é até melhor, né? Pra você esquecer logo, tem só um mês. O que ele fez pra você sentir tudo isso? E detalhe, gente, ela não é uma pessoa com muitos seguidores. Ela tá falando isso pro pessoal do bairro dela, da cidade dela. Porque tá rolando fofoquinha aí do término dela na cidade dela, entendeu? Quero saber o que esse homem fez, o que essa mulher passou, pelo amor de Deus. Eu quero não sentir nada. Entendeu? Então, assim, o que ele fez comigo foi sujo, foi desonesto, foi muita sujeira. Só que, assim, tem um propósito em tudo, né? Deus permite você passar, porque senão você ia insistir naquilo ali, mais anos. E eu sei que eu ia insistir naquilo ali, porque a gente cria uma dependência emocional. Quando eu contar pra vocês a história desde o início, né? Muita gente já sabe, convive comigo, mas tem gente que não. Quando eu contar a história desde o início, vocês vão entender. O que que faz a dependência emocional causa nas pessoas. Por isso que a gente tem que se curar mesmo. Então, conta pra gente essa história que eu quero entender. Já entendi que é sobre dependência emocional. Ninguém merece passar por isso, gente. Ninguém merece, sabe? Sentir o que eu senti. Ninguém merece passar o que eu passei. Eu não desejo isso nem pro meu inimigo, nem pro meu pior inimigo. Eu desejo o que eu passei. E tem muita gente falando do meu passado, que eu fiquei sabendo também. Sobre... Eu amo cidade pequena, né? Tem muita gente falando do meu passado, que eu bati na cara da fulaninha quando eu tinha 12 anos no colégio. Gente, eu mudei. Talvez eu merecer passar por tudo isso, gente. Vocês não sabem o que vocês falam.
Quem são vocês para julgar? Se Deus perdoa a gente todos os dias, a gente é ser humano de carne e osso. Quem é você pra me julgar? Eu tô buscando a Deus todos os dias, mas eu peco. Eu vou na igreja, eu saio, eu vou na igreja, eu faço coisa errada. Eu sou ser humano, eu sou de carne e osso. Quem vai me transformar é Jesus, não é ninguém. Julgamentos vai ter o tempo inteiro. Eu não ligo, gente. Mas pensa um pouquinho, tem um pouquinho de empatia com as pessoas, de não ficar julgando pelo passado. Eu não vivo mais lá. Eu sou outra pessoa hoje em dia. Então, assim, eu tô pedindo de coração, não me vinculem, porque estão me mandando vídeo como se essa pessoa estivesse dando satisfação pra mim e estão achando que eu estou atrás de saber onde ele tá, que eu tô atrás de meninas que ele fica. Gente, não sou eu. Quando eu contar a história pra vocês, vocês vão ficar assim chocados Conta logo, mulher! e vão entender que não sou eu que estou atrás dele. Não sou eu que estou ameaçando ninguém. Muitas meninas falaram assim, que eu vou bater em alguém, que eu fiquei sabendo que esse final de semana a menina falou assim que eu ia bater nas que ficaram com ele. Ô, gente, vocês não me conhecem mais. A Nayara do passado, ela morreu há anos atrás. Quando eu brigava, realmente eu era barraqueira, eu era louca, né? Eu era barraqueira, eu era louca. Ai, amiga Nayara, eu super te entendo, eu também mudei. Eu também posso dar meu testemunho de que eu mudei. Eu era barraqueira, eu era louca. E hoje eu só sou eu. Bati em todo mundo. Gente, isso é o meu passado. Não vou falar que eu me envergonho dele, não. Porque a gente passou, tinha que passar. Mas hoje, se eu pudesse voltar lá atrás, eu nunca faria o que eu já fiz. Mas, gente, é um passado. Eu pus uma pedra em cima, Deus já me perdoou. Hoje em dia, vocês podem ter certeza, vocês não vão me ver brigando com ninguém, vocês não vão me ver batendo em alguém, jamais na minha vida. Hoje em dia, eu sou uma nova pessoa, tanto por Deus e tanto pelo meu filho, pela minha família. Eu tenho certeza que minha mãe hoje se orgulha muito da pessoa que eu me tornei, que eu já dei muita dor de cabeça pra ela. Então é isso, eu vou contar a história toda pra vocês, do fim do meu relacionamento, pra vocês entenderem que a vítima sou eu, a que tá sendo julgada sou eu, e ainda tem que escutar pessoas falando que eu tô indo atrás de saber onde ele tá, que eu tô ameaçando alguém por causa dele, ou que eu estou brigando com alguém. Não, gente, não sou eu. E eu peço do fundo do meu coração, se tiver um pingo de consideração comigo, não toque mais no meu nome pra eles e nem deles pra mim. Que a partir de hoje eu quero esquecer que essa pessoa existiu. Então eu quero viver em paz, do jeito que eu tô, sabe? Quem é próximo de mim sabe, não toca o nome dele mais. E eu quero esquecer que essa pessoa existiu na minha vida. Eu não... Tá, quer esquecer que a pessoa existiu na vida, mas vai fazer um vídeo contando toda a história. Então, numa cidade onde todo mundo vai falar sobre isso, amiga, desculpa, mas eu tenho certeza que vão comentar de vocês ainda. Mas tudo certo, que aí pelo menos você tirou tudo, entendeu? Porque eu também sou dessa vibe. Eu acho que se a gente tira tudo, se a gente fala tudo logo, a gente tira do peito, a gente. Ai, se aliviou daquilo. Mas no caso dela, eu sinto que ela tá muito querendo provar pra outras pessoas que ela não é isso que estão falando. Se você precisa provar tanto pros outros o seu ponto e esses outros que nem foram atrás de você pra saber a sua parte da história, eles já escolheram um lado da história. Eles não querem te ouvir. Mas, vamos lá. Mas a história é longa, são 10 anos, né, gente? Lá no início, gente, eu era amiga do meu ex desde os meus 13 anos de idade. A gente tinha uma amizade. A gente era igual irmão. Ele dormia na minha casa, minha mãe trabalhava à noite, ele ficava muito na minha casa. Ele levava as namoradas dele, as meninas, minhas amigas, ficavam com ele. Nessa época a gente era muito amiga, igual brother mesmo. Eu nunca imaginei ficar com ele. A gente era amiga, eu arrumava meninas pra ele, a gente trocava uma ideia sobre relacionamentos. Isso eu tinha uns 13, 14 anos, quando a gente era muito amigos, né? Passou-se os anos, a gente se afastou. Fiquei sabendo, um tempo depois, que ele casou, né, com a ex dele. Eu continuei na vida de solteira, continuei quebrando o pau, fiquei solteira por um bom tempo, mas também cheguei a ter um relacionamento antes dele. E ele, com a ex dele, cheguei a ver ele umas 2 vezes. Aí a gente se cumprimentou, conversou, ele falou que a moça tava grávida dele e tal. Eu falei, que bom, então vai ser pai. Acabou o assunto, nunca mais vi. Um belo dia, eu estava numa festa, porque eu era solteira, eu estava numa festa, ele chegou, ele e 3 amigos dele. E nisso, gente, eu era solteira, eu beijava todo mundo, eu tava na festa com as minhas amigas, e ele chegou brincando comigo, ó. Agora eu larguei e tal, cadê as amigas? Eu falei, você largou? Mas essa mulher tava quase ganhando neném, ele falou, não, não, nós dois dá certo mais não e tal, a gente trocou uma ideia, ele me contou tudo. A história dele, né, gente, que eu não sabia que ele era... Eu já sabia, mas eu não imaginava que era tão mentiroso a esse ponto. Falou que não tava dando Ih, é homem mentiroso. certo mais, que depois que ela arrumou o neném, ela tava muito estressada, que os dois se sentou, conversou e largou. Nisso ele começou a moer, gente. Aí a história aqui na minha cidade é que eu peguei ele enquanto ele tava com ela. Não.
Não foi. Ele moeu uns 3 meses, eu acho, depois disso. Ele pegou praticamente metade da cidade nessa época. Era outra turma de meninas que saía, né? Que eu já tô com 30 anos, né? A turma de hoje, era a turma antiga. Ele ficou com um monte de meninas. Eu, inclusive, arrumei umas 3 pra ele. A gente saía na mesma turma. Gente, já chegou a ficar amiga minha com ele na mesma cama que eu e um amigo dele. A gente saía assim, era amigos. Ah, amigos. Ele chegou, eu aluguei uma casa uma vez na beira d'água, ele chegou a ficar com a menina lá, na frente de todo mundo viu. E eu não, gente, nada a ver, eu nunca imaginava ficar com ele na vida. Um belo dia, a gente bebeu demais, a gente tava sozinho O álcool, né? Sempre o álcool. e a gente ficou, do nada, a gente ficou. Eu, muito tempo solteira, me apegava rápido demais, porque eu estava carente. Até isso eu estou tratando na minha terapia, minha psicóloga disse que eu depositei tudo nele. Por quê? Eu vou contar a história pra vocês. Nessa época, a ex dele vinha atrás, perguntava com quem ele tava ficando. Na época, não era comigo, era com uma amiga minha. Depois, ele ficou com outras meninas. Inclusive, quando eu fiquei com ele a primeira vez, eu perguntei para minhas amigas que já tinham ficado com ele, que ficava com ele: gente, vocês sentem alguma coisa? Vocês importam? Porque, tipo, né, é rolê. Aí elas: não, tá doido e tal, pode ficar de boa. Eu comecei a ficar com ele. Só que foi muito rápido, gente, em questão de um mês que a gente começou a ficar. Ele me deu aliança de ouro, não foi nem de namoro, foi de ouro. Falou que a gente ia ficar noivo, que tava apaixonado. Foi o primeiro a falar te amo, foi o primeiro a me chamar de amor, porque eu não era assim. Gente, qual é o nome disso? O que aprendemos aqui no nosso canal? Qual é o nome disso? É love bombing, bombardeio de amor. Com um mês a pessoa já te pede em casamento. Tudo bem que, diferentemente do love bombing tradicional, eles já se conheciam há bastante tempo, já tinham ficado e tal, então eles têm uma história. Mas, pô, cara, quando tá oficialmente com alguém, o cara que pegava geral, de repente tá pedindo em casamento. Tem muita gente que fala isso, a gente já falou aqui, né? Que os homens, eles, quando decidem casar, eles querem casar, eles. Quem tiver ao lado deles e se encaixar em alguns checks, já tá valendo. Você concorda com isso? Eu creio que era porque tava saindo de um relacionamento, ele não dava conta de ficar sozinho, então ele tinha que depositar em alguém, já que ele não queria a ex dele mais. E ele encontrou, no caso, em mim, alguém ali pra ele superar. Check. A ex, no caso. Só que a gente não enxerga, gente. Quando você começa a gostar de alguém, você não enxerga os defeitos. Infelizmente, todo mundo já passou por isso e entende o que eu tô falando. Eu não enxergava os defeitos. Aí aquilo ali, gente, eu empolguei. Ele me dava aliança, ele me dava presente, gente, ele me assumiu pra todo mundo. E eu tinha um passado muito sujo. Ele foi o cara que chegou assumindo tudo, esqueceu o passado e foda-se pra todo mundo. Foi morar comigo, mobiliou a casa inteira pra mim. Na época, fazia tudo pra mim. Assumiu meu filho, que na época meu filho tinha 1 aninho de idade. Meu filho não convivia ainda com o pai, né? Foi depois, é outra história pra outro dia. Ele assumiu meu filho. Ele cuidou da gente. E eu, como uma pessoa de 20 anos, uma 20 anos, jovenzinha. jovem, né? Igual a minha terapeuta falou, 20 anos. Eu não tive pai. Minha infância foi eu e minha mãe. Meu antigo relacionamento antes dele, eu era traída 24 horas por dia. Me chifrava 24 horas por dia. Me batia. Até grávida eu apanhei, gente. Então, assim, o meu antigo relacionamento, além de me deixar traumas enormes, fez com que eu me entregasse fácil pra ele, porque ele me deu tudo que eu não tinha na. Porque ele não batia, né? Ele não batia. Ele comprava as coisas pra você, te tratava bem, assim, né? Pelo menos nesse começo. Era uma pessoa conhecida, aquele romance que tava pra acontecer. Pô, você não vai perceber que você vai entrar numa furada. Eu não tô vendo aí tantos sinais ainda desse início, né? Tinha no meu outro relacionamento, na minha falta de paterna, né, que eu não tive um pai. Então, a masculinidade dele me fez enxergar tudo que eu não tive de masculino na minha vida nele. Por quê? Porque como ele cuidava dela, é como se fosse um pai, né? É o cuidado, é a proteção que ela não teve de um pai e muitas vezes busca isso no homem. Inclusive, a falta do pai que eu não tive e do meu filho não ter um pai. Então, assim, gente, eu entreguei de bandeja pra ele. No início, eu senti que ele era um príncipe, ele fazia tudo pra mim, ele cuidava de mim, ele cuidava do meu filho. Ele assumiu a casa, ele me ajudou a primeira vez a vender roupa, ele me deu o primeiro dinheiro pra buscar roupa. Só que, gente, era um relacionamento muito conturbado desde o início. Só que eu não enxergava. Eu depositei a paixão ali nele, momentânea, e fui fundo. E é muito difícil, gente, porque quando a gente conta essa história, muita gente não acredita. Porque fala assim, como é que você tá falando que é conturbado desde o início e só agora você entendeu? Por que você não saiu desde antes? Porque muitas vezes, quando a gente tá apaixonada e quando a gente tá
carente, dependente ali, que a gente quer viver aquele amor, que a gente quer sentir aquilo, a proteção, etc. No caso dela, né? Você não consegue perceber essas coisas só quando você faz terapia, que você reflete, que você conta essa história pra alguém, que você volta na história, que você percebe as coisas. Por isso a importância de você falar sobre o que acontece com você. Não só para você ter a opinião do terapeuta e tal, que vai ali te ajudar e te conduzir a chegar nessas conclusões, mas para você se ouvir. Já fui morar junto, já, sabe? Nossa Deus. E nisso, gente, já dava indícios, porque desde o início a gente separava muito. Lógico, não tô pondo defeito só nele, porque eu sou muito nervosa, muito estressada. Eu trouxe, né, os meus traumas do relacionamento antigo, então eu avançava nele, eu tacava as coisas nele, eu quebrava as coisas, porque eu tinha esses traumas antigos. Então a gente chegava a brigar de mão na frente do meu filho, a gente largava muito, só que eu era muito custosa. E ele também nessa época. A gente se conheceu na farra, né? A gente já era amiga, a gente sabia da fama um do outro. O lado bom é que ela reconhece o lado dela também, né? Isso é muito importante. Quando a gente vai contar a história de alguém assim que fez mal pra gente, a gente entender que, beleza, a gente tem vilões na nossa história, mas também temos a nossa participação na história. Nem sei porque que rolou da gente ficar junto, enfim. Mas como aqui na cidade muita gente fala que eu catei ele da ex dele, não foi, gente. Antes dela, antes de mim, né? Depois que ele separou dela, ele ficou com muita gente. Ele, se ele não namorasse comigo, ele ia namorar com outro. Ele tava naquele desespero de relacionar com alguém mais sério. Eu tentei explicar isso pra ela na época, até hoje mesmo, um tempo atrás, eu tentei explicar isso pra ela, eu acho que ela não entendeu. Ela continuou me julgando esses tempos atrás, até a filha dela mandou mensagem pro meu filho, que são crianças, falando que eu roubei o pai dela, da mãe dela, que o pai dela traiu a mãe dela comigo, e não foi bem essa história, gente. Quem conhece, quem conviveu, sabe que não era eu que ficava com ele, não era eu que tinha um relacionamento com ele, eu fui ter depois, os dois não iam voltar mais, ele não queria. Todo mundo sabe que ele não amava ela, que ele não queria ela. E ponto. Se não fosse eu, seria outra. E foi nisso que a gente se separava, voltava, ia com a bagagem cheia. Porque eu sempre saía, aprontava todos, ficava com os outros, ele também. E nós, sabe, e voltava sempre com a bagagem cheia. E isso atrapalhava cada vez mais. Aí, depois de muito auê no nosso relacionamento, há 5 anos atrás, acho que 2019 para 2020, foi o auge que eu peguei uma mensagem dele com a menina no celular dele. Fiquei muito decepcionada, porque eu nunca tinha pegado traição. Eu já peguei muito assim, a gente saía, aprontar, mas eu também era custosa, mas no relacionamento, gente, eu sempre fui fiel. Eu sempre fui de caráter, eu acho que é de mim mesmo, da minha índole. Eu nunca me vinguei de ninguém, poderia, mas não. Sempre fui muito respeitadora com qualquer... Não só no relacionamento, nas minhas amizades, na vida. Eu sou muito caráter, sabe? Então, assim, né, nessa época que eu peguei essa mensagem com a menina, eu chorei, fiquei mal, larguei dele, a gente ficou uns 2 meses, não lembro, 3, largados. Eu mandei mensagem pra menina, ela me contou tudo, falou que ele tava conversando com ela mesmo, que ela não sabia que ele tava comigo. Enfim, a gente se separou porque isso é uma traição. A gente às vezes pensa, gente, que traição é só física, não. Traição é curtida em foto. Traição é você desejar outra mulher. Traição é você mexer com outra mulher, conversar com outra mulher, porque tudo isso você tá desrespeitando a sua esposa, que tá em casa cuidando de tudo, fazendo de tudo por você. Só que quando a gente tá com a dependência emocional muito assim, a gente acredita que pode perdoar várias coisas, mas não, gente. A gente não perdoa, porque quem faz uma vez vai fazer. E perdoar quem te bate, quem faz alguma coisa, é dar munição pra pessoa fazer novamente. E é isso que eu fiz, né? Depois de alguns meses, eu perdoei ele, ele voltou, pediu pra eu voltar, falou que me amava, que ia mudar tudo, que ia ser outra pessoa. E aquela dependência me fez acreditar e voltar com ele, né? Falei, não, vamos tentar. Vou melhorar também, porque eu também sou muito difícil de lidar. E a gente vai tentar. Eu acho que como ela é uma pessoa que tem percepção sobre si mesma e ela também tinha questões a serem desenvolvidas e resolvidas, né, que também eram questões problemáticas, se ela acreditava que ela ia mudar e ia resolver, ela também acreditaria que o cara ia mudar e ia resolver. Eu acho que nesse ponto ela estava usando ela mesma como uma métrica para acreditar e perdoar. Você não acha? Eu acho que foi meio que isso, assim. Eu acho que eu agiria da mesma forma que ela se eu estivesse no mesmo lugar que ela. Tipo, tô fazendo um monte de besteira, tô machucando a pessoa. Então, se a pessoa errou comigo, eu acho que eu também posso perdoar, porque a pessoa vai mudar, assim como eu também tô mudando, sabe? Não sei, mas aí, ó, vamos ver como é que esse cara vai virar. Gente, nós vai chegar ao ponto, tá? Calma. Que eu tô contando a história desde o início pra entender. E nisso eu tava falando, acho que eu parei na parte da traição, né? Eu voltei com ele, eu perdoei. A gente voltou.
E melhorou bastante depois disso, melhorou muito o nosso relacionamento. Não tinha mais essas brigas bobas, não tinha mais esse larga e volta, a gente nunca mais largou. Depois disso, de que eu peguei essa mensagem, a gente voltou, 2020, a gente não se separou mais, a gente tava bem demais, mudou tudo o clima, ele melhorou bastante, eu tava fazendo por onde. A gente tinha nossas brigas normais de relacionamento, mas tinha melhorado bastante. Só que, gente, aí chega o ponto. Eu vou esquecer muita coisa, porque, né, tanta coisa pra cabeça da gente, e minha cabeça já não tá muito boa. Eu tenho certeza que algumas partes eu vou esquecer. Mas, resumindo, né? Aí, quando foi ano passado, eu não vou saber exato, mas ano passado, eu resolvi a mudar de vida. A gente, mesmo casada, a gente ainda saía muito, bebia, ia pra festa, ia pra farra, fazia muita coisa errada ainda. Aí eu falei, ó, ano passado eu falei, não, eu quero mudar Eu amo coisa errada. de vida. Não quero mais isso pra mim. Eu sinto um vazio muito grande quando eu estou em casa. Não é isso que eu quero. Eu comecei mais na igreja, comecei a buscar mais a Deus, comecei a orar muito. Falei, Jesus, eu vou renunciar às coisas do mundo que não te agrada. Comecei renunciando festa. Eu perdi totalmente a vontade de ir em festa, de ir em baladas, essas coisas. E eu vi que eu tava sendo transformada. Assim, eu tô falando particularmente, tá, gente? Cada um com a sua opinião, cada um faz o que gosta, mas Sim, exatamente. Cada um com a sua opinião. eu senti que o Espírito Santo estava me tocando e tirando aquela vontade do meu coração. Aleluia. Então foi aí que eu parei de ir em festas. Logo após isso, eu parei de fumar primeiro. Eu fumava paiol, vape. Eu parei de fumar, não senti vontade mais. E logo em seguida eu parei de beber. Então, assim, gente, a minha vida era trabalhar, casa, filho, igreja e só. Saía com ele, a gente ia em barzinho, comer lanche, fazer as coisas. Ele bebia a cervejinha dele, tranquilo. Só que, gente, eu comecei a falar muito com Deus nessa época. Eu falei, Deus, eu renunciei tudo. Tô buscando intensamente, mas eu preciso que trabalhe no meu relacionamento. Só que, gente, eu não pedia a Deus pra tirar ele de forma alguma. Eu orava pra Deus restaurar, pra Deus trabalhar, pra Deus deixar ele, que eu queria ele a todo custo. Entendi. Então você queria que resolvesse a questão, mas que resolvesse ele. No caso, que consertasse o macho, que não estava consertado. Falei, não, Deus, eu tô com ele há 10 anos, ele cria meu filho como se fosse dele, é ele que eu quero, eu vou casar com ele. Pus isso na minha cabeça. Aí, início eu já tinha renunciado tudo. 10 anos é bastante tempo também, né? Você vai investir na mudança da pessoa. Mas, o meu relacionamento eu não tinha renunciado. Eu só orava por ele. Aí, quando foi esse ano não, né, gente? Nós estamos em 2025, 2024. Quando foi em 2024, eu comecei a ir mais e mais e mais na igreja e buscar mais. Eu fiz um encontro com Deus. Na minha igreja tinha um encontro com Deus, eu fiz. Que era o final de semana, né? Que você passa lá. Nesse encontro com Deus, chorei muito. Falei, Deus, eu vou orar de uma forma que eu nunca orei. Eu sei que vai doer, vai machucar. Mas se não for pra ser meu, tira. Por mais que doa. E eu já tinha ido na igreja uma vez que Deus mandou me falar que não era pra mim esse relacionamento. Que eu tava insistindo e eu ia sofrer. Eu acho muito legal isso, né? Independente da sua fé, você que acredita em qualquer coisa que você peça ajuda, você pedir exatamente isso que ela falou. Olha, se não for pra mim, por favor, que saia da minha vida. Isso é muito importante. Isso serve não só pra relacionamento, como pra amizade, como qualquer pessoa falsa. Inimigos, né? Pessoas que estão ali querendo o seu mal. Então, abra meus olhos. Pedir isso é muito bom. Só que eu teimosa, falei, não, não é de Deus isso não. Eu vou ir da minha vontade, porque Deus transforma as pessoas. Deus tem poder para transformar e eu creio. E eu queria a transformação dele. Mas, gente, eu não mudo ninguém. Jesus só muda se você quiser. Eu não mudei por conta própria. Eu fiquei 30 anos fazendo o que não devia. Deus me transformou o dia que eu aceitei ser transformada. Então, não adianta eu insistir, a mãe insistir, a família insistir. Nem Deus vai te transformar à força. É você que tem que querer. Exatamente, é aquela famosa frase, né? Não ajude quem não quer ser ajudado. Então, como é que você vai transformar a vida de alguém que não tá pedindo por essa transformação? Entende? Até Deus, cara. Deus vai falar assim, cara, eu vou gastar meu tempo aqui, tem tanta coisa pra resolver. Aí foi nisso, né? Eu fui, orei no encontro, falei, Deus, se não for pra mim, pode tirar. Pode tirar, pode arrancar, que eu quero ser feliz. E nisso eu conversava muito com ele, falei, ó, eu já renunciei tudo, eu tô indo na igreja, eu tô buscando, mas eu tô em pecado, a gente tem relação sem casamento. Eu preciso batizar na igreja e a gente não casou. A gente precisa dar um jeito nessa relação. E ele falava, não, a gente vai casar, a gente, calma, vai casar. Tá. Aí agora chega a parte tenebrosa.
assustadora, gente. Eu buscando a Deus, nisso eu comecei a orar muito aqui em casa. Eu fiz uma campanha na madrugada de orar todos os dias, 3 horas da madrugada, uma semana. Eu joelhava aqui na beirada da minha cama, gente, eu chorava, eu orava, eu punha louvor e ele deitado. Eu fiz um propósito com Deus, 30 dias sem doce, que é a coisa que eu mais gosto, eu não vivo sem doce. Eu fiz 30 dias de propósito sem doce, isso em prol do meu relacionamento. Eu fiz campanha, jejum, oração, eu jejuei uma semana direto, e pedindo a Deus, e a guerra começou, a guerra espiritual, e só luta, e meu relacionamento foi ficando de mal a pior. Gente, eu passei uma luta espiritual, que só Jesus sabe. Aí, nisso, eu comecei a sonhar com traição, sem parar. Eu falei, Jesus, o que é isso? E eu não tava tendo discernimento. E eu sempre punha na minha cabeça que não era de Deus. Eu falei, não, isso não é Deus não, me mostrando não. Eu não queria enxergar, eu falava, Às vezes é justamente Deus mostrando. Você tá pedindo tanto. Ele tá te mostrando tudo, tá te dando os caminhos. Você fala, não, é o outro. É o inimigo. não, isso não é Deus não, isso é luta contrária, e tá. E nisso, gente, eu não levei a sério. Que Deus estava me mostrando em sonhos. Deus estava me mostrando nas minhas orações. Mas eu queria enxergar diferente. Eu queria depositar naquilo ali que ia dar certo. Sim. E começou, gente, há umas brigas aqui em casa muito feias. Dele dormir fora de casa. Ele falava, não, eu vou pra roça, eu não quero saber. E brigava. E aquilo ali, eu em paz, que eu tava orando. Falei, Deus, não vou ir atrás, não vou ligar. Eu tô tão exausta. Eu vou só orar. Eu só tava orando, gente. Falei, Deus, me abençoa, repreende, nananã. Eu não tava aguentando mais, não tinha força pra lutar sozinha. Deus tava guerreando por mim, porque eu já não tinha força mais. Até que, gente, a gente já tinha uma viagem marcada no final do ano, que era a praia, né? A gente foi pra praia. Nessa praia, já tava tudo certo, já tava tudo marcado, né? Todo ano a gente ia, meu filho também ia. A gente foi pra essa praia. Chegando da praia, na praia, gente, eu fiquei falando muito com Deus. Deus, me dá uma resposta, me dá uma resposta. Tá difícil. E eu chegando da praia, ele foi embora de casa. Num belo dia. Ele foi embora de casa no dia 29 ou 30, antes da passagem do ano, antes da Ele que saiu de casa? virada do ano. Ele foi embora de casa. Juntou todas as coisas dele, que o que tinha aqui em casa eram as roupas dele, as malas, as coisas dele, ele levou tudo no mesmo dia. Não Mas tinha por quê? dificuldade nenhuma, a gente não tinha que dividir nada, a gente não tinha nada em conjunto. Aí, gente, nesse dia que ele foi embora de casa, eu ainda continuei orando por ele. Porque eu tinha certeza na minha cabeça que Deus estava tirando ele da minha vida para transformar ele lá fora, fazer ele quebrar muita cara e me devolver ele transformado. Porque quando você tem uma dependência emocional, você acredita que aquela pessoa vai voltar para você a qualquer custo. Você acredita em tudo. Eu continuei orando por ele. Eu orava assim, Jesus, transforma ele, traz ele de volta para mim, Jesus. Gente. E nisso, gente, eu sofri tanto quando ele foi embora, que eu não falava nada com ninguém, não contei pra ninguém, não fui atrás dele, não mandei mensagem. Eu peguei esse caderninho meu aqui, gente, e desde o dia que eu separei dele, eu tinha uma Bíblia no canto da minha cama e esse caderno de oração. Esse caderno, gente, eu escrevo nele desde o dia que eu larguei. Ó. São páginas e páginas, ó. Tudo isso aqui, gente, eu escrevi depois que eu terminei. Ó, aqui são meus desabafos com Deus, meus choros, minhas lágrimas. Eu acho isso muito legal, sabia? Que ela tá mostrando. Eu gosto muito de fazer uma escrita terapêutica. Ela tá desabafando com Deus, no caso, né? Já fiz isso também na época que eu era cristã. Mas eu desabafo comigo mesmo. Eu tenho um diário que eu escrevo as coisas e às vezes eu tô assim, numa situação que eu tô passando por um momento muito ruim. Aí eu falo, por que que eu tô sentindo isso? Aí eu escrevo a primeira coisa que vem à minha mente, eu começo a descrever as coisas e vai, e de repente aquilo vai se dissolvendo, e eu vou entendendo. E é muito legal depois eu voltar para ler o que eu escrevi, para falar, meu Deus, olha como é que eu tava. E escrever é muito bom. Não sei se você tem essa prática, mas é muito bom para você fazer um download do seu cérebro, para você entender a sua cabeça, para você entender o que você está sentindo, que muitas vezes você não consegue decifrar. E escrevendo, às vezes a coisa mais idiota que seja, você vai dar um alívio. Pedindo a Deus pela vida dele, orando pela vida dele. Porque por mais que ele tava no mundo, eu temia, né, acontecer alguma coisa de ruim com ele. Ó, aqui tem várias orações pra vida dele. Pedindo Deus pra dar livramento a ele, pra ele não cair na vida errada e preso, pra não acontecer nada de ruim com ele. Eu orando, né? Fui passar o Réveillon na igreja, dia 31, na virada do ano, fui passar na igreja.
Levei a carta com Deus, que a gente escreveu uma carta pra Deus. Escreveu, acho que tá até aqui. Ó, levei a da minha mãe, levei a do meu filho, a minha e a dele. E aí, gente, no dia 31, que era na virada do ano, eu acordei, né, depois de ter ido pro culto, e recebi uma ligação, que ele estava com a menina, numa cidade vizinha, passando o Réveillon com ela. Nesse dia que eu recebi essa ligação, eu fiquei mal, porque eu falei, gente, um dia depois que a gente terminou, ele já tava com uma pessoa. Eu tenho vídeo, gente, se eu postar aqui pra vocês, de tanto que eu chorei, gente, eu chorava de soluçar. Eu enfiava a cabeça no meu travesseiro, eu e Deus aqui na minha casa. Eu chorava tanto, mas eu chorava tanto. Eu gritava, acho que meus vizinhos escutou eu chorando, de tanto que eu gritava, de desespero. Tadinha. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado, só que eu tentava tampar meus olhos e Deus me mostrando. No mesmo dia, uma pessoa me ligou. Nayara, ele já estava te traindo com essa pessoa. Já tinha dias. Eu não queria acreditar. Falei, não é possível, gente. Não tô achando ruim da traição, porque eu sei que tem muita pessoa que passa por isso. Traição, gente, é o que mais tem, né? Homem, muitos, não vou generalizar, porque tem muitos bons, mas tem muitos que não prestam, que apronta, que trai a mulher, que acha isso tão normal, né? Sabemos bem. E aí, gente, eu falei, mas não é uma traição comum. Eu tava orando por ele. Eu tava ajoelhada no chão, pedindo a Deus pela vida dele. No dia que ele foi pra roça dormir lá, ele voltou no outro dia aqui pra casa e pediu pra me orar na cabeça dele, pra Deus repreender os pensamentos ruins. Eu orei pra ele, eu chorei pra ele. Eu pedi perdão por tudo que eu fiz de ruim pra ele. Eu ajoelhei e falei, você me perdoa por tudo que eu fiz de mal pra você? Porque no encontro com Deus que eu fui, eu perdoei meu pai, eu perdoei as pessoas que não gostavam de mim, eu perdoei meus inimigos e eu queria te pedir perdão, porque eu te devo isso. Eu fui muito rude com você, às vezes, muito grossa, te humilhei, te tratei muito mal, às vezes, que a gente brigava. Eu quero te pedir perdão e hoje eu vou ser uma nova pessoa. Ele falou, te perdoo e a gente vai começar do zero. Só que, gente, ele já tinha uma amante. Quando eu tava passando por tudo isso, ele já tinha uma amante. E o que mais me doía é eu estar orando pela vida dele. Não era nem a traição em si, porque, gente, o homem tem livre-arbítrio de ir embora. A casa aqui é minha. Ele podia pegar as coisas dele e ir embora. Ele não me devia satisfação. Ele podia ir embora, igual ele fez com a ex dele. A ex dele foi atrás dele um tempo, correu atrás, ele falou, não quero e ponto. Se tivesse esse problema comigo de eu ir atrás dele, ele podia falar, não te quero, ponto. Assume outra pessoa. A história só piora, tá, gente? Aí, nisso, a pessoa me contou que ele já tava me traindo. Eu me recusei a acreditar, tá? Eu falei, não é possível. Cara, é muito difícil, né? Porque todas as vezes a gente vê as histórias se repetindo de formas diferentes. Perceba a malandragem masculina. Se a gente for malandra de verdade, a gente vai saber lidar com esses caras. Fui atrás de provas, corri atrás de várias coisas. E nisso, gente, que eu já sabia da traição, ele veio na minha casa, numa sexta-feira. Eu contei pra ele da traição. Ele jurou, ajoelhado, que eu tenho vídeos. Eu gravei tudo. Depois disso, gente, Eu nunca amo. mais tirei meu celular da mão. Eu só não queria expor ele. E nem vou, porque isso dá processo. Mas eu gravei ele ajoelhado, me pedindo perdão, pedindo pra voltar. E eu falei, você me traiu, assume. Ele falou assim, eu juro pela vida da minha mãe. Eu quero que a minha mãe morre. Quero que meus filhos morram. E prepara aí o caixão e a vela preta. Se eu te trair. Aí que eu acreditei mesmo. Liguei pra minha amiga e falei, ó, ele jurou pela mãe dele, pelos filhos dele. A minha amiga ainda tá saindo, não é possível, né? Que ele Gente, como a gente acredita em coisa tão idiota, né? Só acreditou no juramento de um Jurandir. jurar em vão pela família dele. Porque Deus tá vendo? Ele não tá mentindo pra mim, tá mentindo pra Deus. Porque Deus que é justo e cobra, eu não. Mas entendeu? ele mente. E nisso, gente, eu peguei e fiquei. Naquele mesmo final de semana, ele alugou uma casa em Furnas. E eu comecei a receber prints, mensagens e fotos e vídeos. Só nesse final de semana ele ficou com 3 meninas. 3, de uma vez. As 3 ele teve relação. E chegando tudo pra mim. E assim, o nível, gente, não é falar mal não, mas o nível, né? Aí, enfim, ele ficou com 3 meninas. Não é falar mal, não, mas o nível, ó. Ô, menina, não pode falar isso não, que Deus briga, hein? E tudo chegando pra mim, gente, eu chorava, eu sofria, até porque eu não tinha certeza da traição ainda. Eu tava chorando pelo que ele tava fazendo comigo depois. Eu falei, gente, mas ele nem deu tempo. Eu na igreja, não tô ficando com ninguém. E ele ficando com todo mundo nessa festa em Furnas e tal. Gente, na sexta-feira, ele veio aqui em casa 11 horas da noite. Chorando, o olho tava inchado, vermelho, me pedindo pra voltar. Entrou ali no meu portão, falou, por favor, me perdoa, vamos começar do zero, eu não vou fazer mais nada. E eu falei que não, mandei ele embora, ele foi. Nessa sexta-feira, ele foi dormir com a menina lá em Furnas, mesmo depois de chorar horrores, ele dormiu com ela e ficou com ela.
Olha, primeiro que ele tava solteiro, fazendo o que ele quisesse da vida. Ele tava pedindo pra voltar pra você, enquanto você não voltava, ele ia curtindo a vida dele. E segundo, que não é porque o cara que já traiu, que trai, que costuma trair, que ele pede pra voltar, que ele não vai ficar com outras, porque ele é um traidor, então ele é um mulherengo, ele vai ter várias, né? Mas sim, é surpreendente, ainda mais porque você estava acreditando na mudança dele, acreditando em um monte de coisa. Começou a me infernizar. E nisso, gente, ele me infernizava, mas ele tava saindo com mais uma menina, com mais outra menina, com mais outra. Na semana, ele ficou com 3 pessoas diferentes. Ele foi pra roça dele, ficou com uma. Na outra semana, ele ficou com outra. E depois ele... Gente, tem um vídeo dele tendo relação com a menina que ele ficou. Eu vi o vídeo. Meu Deus, como assim? Ele tendo relação, ele gravou eles no motel. Aí, nisso eu tava sofrendo, sem ter certeza da traição. Eu chorei, eu sofri. Nossa, gente do céu, passei uma luta. Aí, quando foi no final de semana, na sexta, ou no sábado, na sexta, eu fui atrás das provas. Falei, eu não vou ficar sossegada enquanto eu não tiver tudo na minha mão. Porque, gente, eu não sei se isso é defeito, se é qualidade. Eu gosto de ver as coisas a fundo. Se eu não for até o final, é fácil ainda infartar. E não é só isso não, amiga. Eu tenho todos os casos de traição aqui. Isso é uma coisa unânime. As mulheres precisam de todas as provas do mundo para não serem enganadas e manipuladas pelos caras que elas são dependentes emocionalmente. Na sexta-feira, gente, eu fiquei a noite toda atrás das provas. Eu descobri tudo, tudo, na sexta. Eu fiquei incrédula. Eu falei, Jesus, não é possível que eu passei por isso. E não chegava Tadinha. nada. Quando foi no sábado, o que aconteceu no sábado? Eu ainda tava muito com essa coisa na minha cabeça. E ele mandou um buquê de flor pra mim lá na loja. Que até um vídeo que tem aqui no TikTok de eu rasgando um buquê de flor. Ele me mandou um buquê de flor lá na loja. Na minha loja. Eu rasguei o buquê, joguei fora. E quando foi de noite, fiquei incrédulo. Eu falei, Jesus, não é possível que eu passei por isso. E não enxergava nada. Quando foi no sábado, o que aconteceu no sábado? Eu ainda tava muito com essa coisa na minha cabeça. E ele mandou um buquê de flor pra mim lá na loja. Que até um vídeo que tem aqui no TikTok de eu rasgando um buquê de flor. Ele me mandou um buquê de flor lá na loja. Na minha loja. Eu rasguei o buquê, joguei fora. E quando foi de noite, ele veio na minha casa. Tá, beleza. O que eu fiz? Liguei pra amante dele. Falei, olha aqui. Ela tem 22 anos, gente. Eu falei assim, deixa eu te contar. Eu sei que você tá com ele, já tem um tempo. Não tinha todas as provas, não tinha tudo, mas eu já sei. Ele não me para de me infernizar. Ele tá me ligando, ele vem na minha casa. Eu vou fazer uma medida protetiva. Ele tá me mandando um buquê de flor. E eu contei pra ele, mostrei o buquê de flor. A história piora. Ela contou tudo. Ela me mandou print de tudo. Ih, minha querida. Tudo, 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 tudo. E pra piorar essa história, nesse mesmo dia que ela me contou tudo, a gente ficou na ligação 4 horas. Eu tenho tudo gravado, que eu gravei a ligação com ela. Pra me ter provas de tudo. Eu gravei a ligação com ela. Foram 4 horas de ligação. Não vou expor aqui porque cabe processo e eu não, quero ser processada. Mas a pessoa, gente, me contou tudo. E nisso, eu chegando em casa meia-noite, meu celular tinha descarregado, eu acabei de conversar com ela, eu cheguei em casa. Quem tava ali me esperando? O Ele, macho. o próprio. Ele entrou pra dentro, eu deixei ele entrar. Daí ele sentou aqui na minha cama. Eu falei, vamos ligar pra sua amante? Liguei pra amante. Ele falou pra mim que não estava ficando com ela. Aí ele falou assim, não, que eu fiquei com ela só 2 vezes. Ah, não tu fiquei. Só 2 vezes. E ela no telefone, eu pus no Viva Voz. Eu falei, aqui, que você ficou com ele só 2 vezes? Ela tá assim, Nayara, eu fico com ele desde outubro. Ele está comigo tem 3 meses. Eu falei, manda foto. Ela mandou foto da primeira vez que ela saiu com ele. Dentro da caminhonete dele. Nossa, E sabe mano. como que eles saíram? Pra se conhecer. Eu já vi homem solteiro sair pra conhecer mulher. Mas homem casado sair pra conhecer alguém eu nunca tinha visto. Ele tava traindo ela real no casamento. Cada vez eu ficava mais em choque. Com as notícias, com as fotos, com os vídeos. Eu tenho tudo aqui no meu celular, gente. Tudo. Foto, vídeo. Ela me mandou tudo. E ele aqui em casa, escutando ela no telefone. Aí toda mentira que ele contava, ela mandava a prova. Sim, gente, são 2 vagabundos? Sim. A mulher é uma puta de uma sem vergonha, piranha? Sim. Mas, gente, o casado Pô, mas ela te ajudou a beça. era ele, sabe? O casado era ele, É. sabe? Então, assim, não tem nem justificativa. Os 2 lá estão errados, mas ele é lixo, ele é podre. Exatamente, certíssima, hein, Nayara? Continuando. Aí, gente, eu com ela na ligação, ele falou que não ficou com ela só 2 vezes, 3 vezes, não lembro. Aí ela me mandou, eu saí pra conhecer ele no dia 6 de outubro. Mandou a foto dentro da caminhonete. Gente, sabe onde eu tava dia 6 de outubro?
trabalhando, eu tava lá no Brás. Fui buscar mercadoria. Mercadoria essa, gente, que eu trabalhei pra ajudar ele, porque aqui em casa eu pago prestação da casa que eu construí. A casa é minha. Ele não me ajudava na prestação da casa. As contas eu ajudava ele, eu dividia as contas. Gente, tanto de roupa que eu dava ele de presente do Brás, cordão de prata que eu dei ele, pulseira, presentes, perfume, Blue da Chanel de R$ 1.200 que eu dava ele. Não vou falar que ele não me dava nada também não, que ele também me presenteava. Mas, gente, presente assim, trocado, né? Valores, dinheiro. Porque dá de bom coração pra ganhar esposa, pra fazer, né, uma média, não. Era presente dinheiro. Eu dava e pedia alguma coisa em troca e ele dava. Era assim. Graças a Deus que eu pedi, porque senão eu ia sair só no prejuízo, né, nessa relação. Aí, gente, ela me mandou a foto. Eu tava no Brás nesse dia, trabalhando. E ele, fingindo que tava tudo certo. No dia 15 de outubro, ela me mandou uma foto com ele no barzinho, gente. Sabe, no dia 15 de outubro, eu tava em casa. Eu fui na igreja. Sabe, ele tirou a aliança e foi pra um barzinho com ela, numa cidade vizinha à minha. Sentou com ela no bar, comeu, bebeu. E falou pra mim que tava jogando bola. Falou que tava jogando bola, chegou em casa meia-noite. Eu dei uma briga com ele por causa do horário. Mas passou. Falei com ele, falei, se você não quer, você vai embora, porque não tem por que você ficar aqui nessa patifaria. Ele, não, tá doida, não sei o quê. Gente, eu não entendo a cabeça de um homem. Ele quer o melhor pra ele sempre. E ela me mandou essa foto deles no barzinho, comendo e bebendo como se ele fosse solteiro. Tá. E a história piorava, piorava. Aí ele falava assim, você é uma puta, uma vagabunda, falando com ela no telefone. Ela aqui, escutando e ele aqui. Aí ela, agora eu sou puta, mas você queria assumir. Aí, gente, a história foi piorando. Ela foi mandando foto, vídeo dos dois juntos. Gente, ele conheceu a família dela. Ele conhecia o pai dela. Ele carregava a filha dela no carro. Gente, mas como assim? Como é que chega nesse nível, cara? Totalmente fora da casinha da responsabilidade afetiva. Ele levava a filha dela pro pai nos finais de semana. Ele tava tendo uma vida dupla. Ele tava tendo duas famílias. Aí gente, ele estava dando presentes pra ela. E eu cobrava isso na relação, porque a gente já tava desgraçado, 10 anos, eu falava assim, olha, você tem que agradar a sua mulher, mandar flor, mandar chocolate, toda mulher gosta disso. Não precisa ser todo dia, né? Mas manda flor, manda chocolate. Gente, ele tava mandando cesta de chocolate pra ela. Nossa. Buquê de flor pra ela. E ela me mandando todas as fotos no serviço dela, dando presentes pra ela. Carregando ela em formiga inteira, na minha cidade inteira, como se não houvesse amanhã, como se não tivesse alguém na casa esperando ele, solteiro. Ela me mandou print, gente, dela dormir na roça. Ele tem uma roça e eu detesto roça. Eu não gosto de roça, não gosto de mato. E ele ia pra roça com ela dormir lá, já tinha até cobertor lá, gente. Ela dormia na roça com ele. Os amigos dele sabiam. Ela ia na casa deles fazer galinha. Ah, não, gente, como é que pode, né? E ela tá querendo se explicar pra todo mundo. Até os amigos dele já sabiam dessa vida dupla dele. Que ele tinha duas mulheres. Ele tá com a mulher há 10 anos, isso é um absurdo. Olha o nível. Olha como é que são os brothers, né? Tinha foto dela abraçada com os amigos dele. Que isso? Eu não ia, né, na casa deles, então eu não sabia de nada. Eu sempre tentei afastar ele das amizades ruins, porque eu falava, não é bom pra você, você vai acabar se ferrando. Eu tava tentando melhorar ele, mudar ele, né? Chamava ele pra ir na igreja. Gente, eu fui descobrindo tudo. E ela me mandando print por print. Aí eu descubro, gente, que sabe no dia que eu tava no encontro com Deus, buscando Jesus, pedindo pela vida dele, ele estava dormindo com ela. Ele estava com ela no dia do encontro com Deus. As mulheres sempre acham que são clínicas de reabilitação de homens totalmente quebrados e que não estão nem aí pra se transformar e pra mudar, eles só querem enrolar mesmo. Ela foi me mandando tudo. E nisso ele não tinha mais pra onde fugir. Ele não tinha mais o que falar. Ele ficava só assim, desliga o telefone. Para de conversar com ela. Gente, depois disso, fora a amante, eu descobri tanta coisa dele. Mulher aqui de Formiga que tava chamando. Até a amiga minha ele chamou pra sair, pra ficar, elas mandando print. Ele desesperado, ficando com todo mundo. Se achando galã, sabe? Falando pras meninas que todas querem pegar ele. Ele foi me surpreendendo no nível que eu falei assim, gente, até a amante dele falou pra mim, você não conhecia o homem que você tava há 10 anos? Eu falei, não, achei que eu conhecia. A gente não conhece as pessoas que estão do nosso lado convivendo a vida inteira. Que doideira. E a amante falar isso é sinistro, né? Não conhecia, gente, fiquei chocada. E todo mundo que eu conto fica incrédulo, fica chocado. Só que eu tô cansada. Cansada de ouvir coisa. Cansada de, sabe, ninguém saber a história real e julgar. Aí ela me mandou isso tudo. Me contou de tudo, né? E ele, gente, prometendo assumir ela. Falou que ia me largar e assumir ela. Sabe na praia que a gente foi junto?
Eu tava na praia com ele. Ele ligou pra ela todos os dias na praia. Ele mandava foto pra ela da praia. Ele falou pros outros, pra ela, né? Que eu fui pra praia porque a mãe dele pediu pra mim ir. Gente, a mãe dele nem gosta de mim. Ela falou que pediu pra mim ir, por isso que eu fui. Ele postou uma foto comigo no dia. Aí ela cobrou dele, porque que postou foto comigo. Ele falou assim, porque ela pediu. Gente, eu nunca pedi pra ele postar foto comigo. Ele postou uma foto comigo aleatória, a gente tava brigando. É cada coisa idiota que a mulher cai, né, mano? Cada coisa. Depois fez as pazes, ele postou essa foto e falou pra ela que eu pedi pra postar uma foto. Como se eu estivesse implorando pra ele ficar comigo, certo? Pior, gente, em tempo de me passar uma doença. Porque ele ficava com ela, ficava comigo. Exatamente. E ela ficava com outras pessoas. Aí vocês pensam a gravidade. E ele não ia embora aqui de casa, ele continuava aqui em casa. Ele continuava olhando no meu olho falando que me ama. Ele continuava falando que ia casar, gente. Vocês entendem a gravidade da história? A podridão da história? Porque, gente, nesses 30 anos de vida, eu já vi tanta história, né, de traição. Mas, gente, eu nunca tinha visto uma dessa. É pesada. Eu falo, Deus, a aprovação tá grande. Deve que a minha benção vai ser gigante. Porque no que prova. Aí, gente, depois que ela me contou tudo isso, nesse dia aqui em casa, eu gravei tudo pra ela ver. Ele chorando, ele pedindo perdão por tudo. Falando que tava sob efeito de macumba, que era pra me perdoar ele, que ele ia voltar pra casa e não ia fazendo nunca mais isso. Meu Deus do céu, que? Que ele ia pra igreja comigo, que ele perdeu a família dele, que ele não queria isso pra vida dele. Falou que agora ia ser diferente, e eu gravando tudo. Só um parênteses, a intolerância religiosa é tão grande, né, que você pode falar efeito de macumba e isso fazer sentido pra alguém, né? Queria ficar aqui em casa de todo jeito, eu quase tive que sair de casa, porque ele deitou aqui e falou que ia ficar aqui, que não ia sair. Eu falei que ia chamar a polícia. Enfim. Aí ele pegou e foi embora depois de muito custo. Só que eu gravei tudo, e mandei pra amante dele. Que ele tava vindo atrás, né? E que ele não presta, pra ela entender que ele não presta. Porque, pra piorar a situação, ela tá gostando dele, gente. E ela sumiu pra mim na ligação. Ela falou, eu tô gostando dele. Porque ele me prometeu o mundo. Ele me presenteava, ele me tratava igual uma rainha e me falou que ia largar de você pra me assumir. Então, eu depositei todas as fichas nele. Aí, depois disso, gente, eu descobri que a amante deu barraco numa conveniência aqui em Formiga por causa dele. Que eu não sei quem tava na frente no carro. Ela falou assim, eu vou na frente porque eu sou mulher dele. Passou-se uns dias, ela foi atrás dele no barzinho. Perguntou aos amigos dele, cadê ele? Eu quero saber dele, cadê ele? Ou seja, você ter mostrado as provas não serviu de nada. Na verdade, só fez ela querer ter o homem só pra ela. Não sei hoje, mas na semana do descobrimento, ela tava louca atrás dele. Ela tava apaixonada por ele. Ela postava em direta no TikTok. Ela tava louca atrás dele. Perguntou até a família dele, cadê ele? Onde que ele tá? Que ele tá fugindo dela. E ele avisando ela, falou, não te quero, não te quero. Aí eu fico pensando, né, gente? Ele queria tanto ela. Destruiu um casamento, uma vida. E agora não quer mais ela. Vai entender a cabeça de um ser humano, de um psicopata. Porque, assim, é incrível. E disse que ia atrás dele nos bar, tava atrás dele sem parar. Disse que, sim, tava vigiando ele 24 horas. E nisso ele ficando com o resto da formiga inteira. E ela preocupada atrás dele, onde ele tava, o que ele tava fazendo. E caçando ele, mandando mensagem pra todo mundo. E nisso a própria família dele contou que ela tava atrás. E daí, gente, eu tô contando isso tudo pra vocês entenderem que a vítima sou eu. E que tudo que eu passei, eu tô calada. Vocês não vão me ver brigando. Vocês não vão Não mais. me ver batendo em alguém. Vocês não vão me ver atrás dele. Vocês não vão me ver perguntando a alguém sobre a vida dele. Eu pus uma borracha nisso. Passei uma borracha nisso, nessa história. Eu quero apagar essa história da minha memória. Não é à toa que eu tô gastando com terapia, né? É pra vocês verem o nível do ser humano. O nível, né? Da capacidade. E nisso, eu contei tudo pra ela. Falei, ó, se você quiser se meter nisso, minha filha, agora o problema é seu. Eu me libertei. Agora é todo seu. Só que as pessoas continuam me vinculando, porque ninguém sabe dessa história. Então, assim, ele fica com a fulana, os outros falam, Nayara vai te bater. Ele fica com a ciclana, os outros mandam falando pra mim que eu tô ameaçando. Ele fica com não sei quem, eles mandam no grupo. Aí tá o erro, né? Se dedicar demais a quem não merece. Mas, enfim, a história é essa. Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas é isso. E depois de tudo que eu descobri, eu tenho fotos, eu tenho vídeos, né? A gente não se falou mais depois desse dia que ele foi embora aqui de casa, no sábado que eu descobri tudo, não tinha nem pra onde ele fugir e mentir mais. Ele foi embora, a gente nunca mais se viu, se falou. Não tem notícia de nada da vida dele. Não quero ter. Já pedi pessoas próximas a mim pra não me vincular, pra não me dar notícia de nada, porque eu não quero saber, não tenho interesse. Ele também
Não me procurou, tá, gente? Não me amolou mais, não fez nada, ele tá na dele, graças a Deus. Eu creio que ele não vai fazer gracinha, até porque se ele fizer, ele sabe, né? O que eu sou capaz. Então, assim, creio que ele vai seguir a vida dele em paz. Não tem problema nenhum, né? Só tô contando a história aqui porque Que eu você tô saindo de quer. doida, né? E eles estão querendo fama. Então eles vão ter a fama que eles querem. Eu não vou cobrar de nada nem de ninguém, porque se fosse a Nayara de antes, eu botaria fogo de Nayaras. Então eu só tenho que confiar em Deus. Minha querida, meu Deus do céu, que rolê, hein? Gente, e só pra finalizar o meu raciocínio aqui, eu não tô reclamando do sofrimento, não tô reclamando do que aconteceu na minha vida, porque tudo que Deus permite, ele tem um propósito, né? E se ele permitiu que eu passasse por isso, ele tem um propósito pra cada um. É isso, tem um propósito pra cada um. Acredito que você vai se curar e vai encontrar um novo relacionamento onde você não machuque ninguém. Como você mesma disse, né, que você está fazendo terapia, você está se envolvendo com isso para justamente nos próximos relacionamentos você não trazer essa bagagem emocional. E que esse bosta desse teu ex aí você não volte com ele, porque pode ser que ele ainda te procure. Bem capaz, bem típicozinho mesmo. E é muito curioso como o cara perde o interesse depois que ele perde a outra, né? Porque o que ele quer mesmo é trair. Ele quer ter a matriz pra poder trair a matriz com aquela outra. E fazer o esqueminha dele. Porque ele tem um pouquinho dali, tem um pouquinho daqui, tem um pouquinho daqui. Gente, você já ouviu essa história de caras que têm vida dupla mesmo? De manter amante, de manter outra família, de manter uma vida dupla nessa periculosidade, porque eu acho um perigo. Quero saber a sua opinião. Se você chegou até aqui, comente bola, que eu vou saber que você chegou até aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo, até o próximo vídeo que tá aqui embaixo, ó. Bora assistir, meu amor.